O que acha dos pregadores coaches? Falei que era sem noção. É. Olha, um desastre. O diabo não é criativo. Ele só muda o nome do negócio e vai mudando a moda, vamos chamar assim. Olá, meu nome é Sidney de Menezes. E o meu é Pedro Franco. Sejam bem-vindos ao In Church Cast. Um podcast para falar sobre expansão da igreja, um papo para parar de papo e começar a agir. Tá feliz, Pedro? Demais, demais. Saiu, né? Saindo do Finalmente. forno. Então, quanta gente já falou, tem que começar o podcast, Tá aqui o In Church Cast para falar de tecnologia, falar sobre estratégias para igrejas, falar sobre comunicação, falar sobre gestão, expansão do reino, contar tudo que tem acontecido. A gente atende hoje mais de 45 mil igrejas e a gente tem muito para conversar com tantos pastores, tantos líderes, tanta gente que vai passar por aqui, tenho certeza. E começando com chave de ouro, meu Deus do céu. Bom, posso anunciar o nosso convidado? Vamos embora. Então, para o nosso primeiro episódio, a gente tem a honra de receber aqui ele, casado com Raquel. Vou pegar uma colinha aqui, tá, pessoal? Vamos lá. O currículo é grande, né? É porque o currículo é grande, exatamente. Sem colinha não dá. Casado com Raquel, pai de Danilo e Samara, avô de 3 meninas, Roberta, Laura e Helena. Esse não dá para esquecer, que é o nome da minha filha também. Empreendedor, formado em administração, teologia, com mestrado em liderança, reconhecido como expert em liderança e planejamento. Foi diretor e hoje é missionário da CEPAL. Fundou a Envisionar, com o propósito de contribuir para a formação de novos líderes. E a Envisionar, que coordena um evento que eu particularmente sou apaixonado, desde 2003, 2004 que eu acompanho, que é o Global Leadership Summit no Brasil, né, o evento lá da Willow Creek, né, que é transmitido para o mundo inteiro. Já treinou, vamos lá, mais de 50 mil pessoas já passaram por seus cursos, mais de 350 mil pessoas por suas palestras. Pastor Josué Campanhã, seja bem-vindo, Pastor Josué. Muito Fogos bom te aí, receber aqui. Eu sei que vai sair isso, né? Vamos cortar e fazer um tchutchu. Tá bom. Obrigado. Alegria, prazer estar aqui, especialmente sabendo que a largada aumenta a responsabilidade, né? Não é? Eu falei com ele aqui antes da gente começar que ele é a nossa cobaia, viu? Primeiríssimo com chave de ouro, como eu falei, né? Mas vamos lá, pastor. Bom, eu queria conhecer, assim, acho que a gente já trilha esse caminho com igrejas, e aí a gente conhece bem o grande Josué Campanhão. Lembra a primeira vez que falaram, ele tá aí na igreja, era a igreja do Recreio ali, ele tá aí. Eu falei, cara, aonde? Eu vi ele passando assim, e aí eu falei, poxa, esse cara faz muita coisa boa para o reino, com liderança, e o Summit, que é incrível, né? Mas conta um pouquinho como é que começou tudo isso, de onde vem, como é que foi esse chamado de Deus, é um chamado, um propósito, como é que começou tudo isso, pastor? Legal. Bom, eu nasci num lar cristão, meus pais eram presbiterianos e aí eu brinco que eu nasci lá onde Jesus nasceu, no Belenzinho, em São Paulo, né? Tem um bairro lá que chama Belenzinho, mas aí a gente mudou para Guarulhos e não tinha uma igreja presbiteriana lá perto, meus pais ficaram frequentando uma batista enquanto esperava plantar uma presbiteriana, nunca foi plantado e aí acabei crescendo então na igreja batista e era aquele garoto, adolescente normal na igreja, até que um dia alguém me chamou para ir para um congresso lá em São José dos Campos, onde é a igreja do Carlito hoje, né? Na época era a primeira igreja batista de São José, e eu fui assim, meio perdido lá e tal, até que um homem chamado Joel, ele está vivo até hoje, né? E na época ele já era um adulto, eu era adolescente, com talvez 15, 16 anos. Quando eu estava entrando no ônibus assim para ir embora, ele chegou atrás de mim, nunca tinha visto ele também nunca tinha me visto, pôs a mão no meu ombro e falou, vem aqui, rapaz, né? Eu falei, acho que eu peguei o telefone da filha dele, né? E aí ele falou 3, 4 frases, né? Olha, Deus quer usar você, pensa em algum propósito, etc. E você pode ser um líder, Bom, aquilo foi uma bomba, né, para mim. Eu voltei no ônibus 1h e pouco lá até chegar em casa, com aquilo borbulhando e tal. E eu me lembro que cheguei, chamei uns adolescentes naquele dia e a gente começou um grupo de adolescentes na igreja.
ali foi o meu start, assim, em termos de liderança. Daí passei por várias etapas ali na igreja, era uma igreja pequena e tal, e a partir daquilo eu comecei a me envolver com níveis maiores de liderança. Aí, mais ou menos 17 para 18 anos, veio aquele chamado, né, irresistível, eu estava me preparando para fazer arquitetura, nunca tive dificuldade de estudar, mas começou a, sabe, bloquear a mente, eu não ia para o cursinho, só via assim... números borbulhando, não conseguia entender nada e tal. Até que fui conversar com uma outra pessoa e ele me falou: isso aí é um chamado de Deus para você. Aí imediatamente eu fui para a Faculdade Teológica em São Paulo estudar teologia, né? Entrei garoto, 17 anos de idade, né? E dali para frente comecei a me envolver com vários níveis de liderança, né? Me formei em teologia, aí eu e a Raquel nos conhecemos nesse tempo, casamos logo em seguida quando eu terminei o curso, me envolvi liderando a Juventude Batista no estado de São Paulo, dentro da denominação, né, da Convenção Batista. Já era um negócio assim gigantesco para alguém que tinha 21 anos de idade na época, 21 para 22, né? Era 50 mil jovens no estado de São Paulo e um monte de desafios, etc. Daí, uns 5 anos depois, eu fui liderar a Juventude Batista Brasileira, né? Dentro da Convenção Brasileira, que, né, era um negócio gigantesco, né? E tinha sempre, né, nesse período, tinha sempre assim, aquele incômodo no coração. Eu sempre gostei de liderança, desde desse primeiro contato lá com o Joel em São José dos Campos. Então, obviamente, fui lendo muito, crescendo muito nessa área e tal. E aí, mais ou menos depois de uns, acho que 13, 14 anos de ministério, quando estava trabalhando com jovens, eu brinco que foi um batista tendo uma visão pentecostal, né, nesse dia, né? Mas Deus claramente deu uma visão, assim, de fazer alguma coisa direcionada para a liderança no futuro. Eu não sabia exatamente o que era, até cheguei a escrever um projeto de um centro de treinamento de líderes e tal. Tentei começar, mas Deus realmente bloqueou, fechou a porta, porque depois entendi que eu não estava pronto para aquilo, né? E aí, na nossa trajetória, as etapas seguintes foi: Deus tirou a gente daquele lugar que a gente estava, levou a gente para Vitória, Espírito Santo, fui ser parte da equipe pastoral de uma igreja em Vitória, que era uma igreja bem grande. Ali começou o processo de treinamento para a execução da visão daquilo que eu faço hoje, que foi a compreensão do que era ser discípulo de Jesus, participar e depois ajudar a implementar um processo de discipulado na igreja. Aí nós ficamos lá 7 anos, né? Já tínhamos 2 filhos que, né, se tornaram adolescentes nessa época. E há 21, 22 anos atrás foi que a gente voltou para São Paulo para ser parte da CEPAL, que era uma agência missionária que trabalha com liderança, né? Aí eu falei, bom, acho que chegou a hora agora de executar aquela visão lá de trás, de 93, 94 e tal. Comecei a me preparar para aquilo. Aí a CEPAL, que é parte de uma missão global, passou por uma tremenda reformulação e o Brasil foi escolhido como país para implementar isso primeiro. E a primeira etapa da reformulação era a transição da liderança americana para a liderança brasileira. Então, eu tive o privilégio de servir como diretor da CEPAL por 10 anos, sendo o primeiro diretor brasileiro depois de 42 anos da missão no Brasil, sendo liderado por americanos. Depois eu entendi que foi outra parte do treinamento de Deus. E aí, há 10 anos atrás, mais ou menos, né, tem uma pessoa na nossa equipe que brinca. Quando eu vou contando a história, ele diz, você deve ter uns 150 anos, mais ou menos, né? Mas há 10 anos atrás... eu falei, bom, acho que agora estou mais ou menos pronto para começar a executar aquela visão lá de trás, porque precisava todas essas etapas de treinamento. E aí foi que eu fiz a transição da liderança da CEPAL, também era parte da equipe pastoral da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. E aí foi quando a gente começou a envisionar, 11 anos atrás, né? Então, aquilo que eu faço hoje, na verdade, é fruto de uma visão lá de 25, 27 anos atrás, que precisou todo esse tempo de treinamento para chegar agora e poder ajudar. Quer dizer, na prática, não é nada diferente do que eu sempre fiz, focar em liderança. Mas agora, obviamente, mais maduro, quebrei a cara num monte de coisas, experimentei um monte de coisas e chega naquela fase que o Robert...
Nossa, esqueci o sobrenome dele. É o autor do livro Etapas na Vida de um Líder. Ele chama de convergência. É a hora que você pega tudo que você aprendeu e fala isso não, isso não, isso não, e agora vou entrar no retão, né? Vou dar um tiro aqui, que é o tiro que vai gerar o legado e tudo mais. Assim, é interessante que você está trazendo essa questão da experiência, né? Eu acho que quando você fala, né, poxa, eu estava sendo preparado para esse momento e para o que eu estou fazendo hoje, basicamente você está dizendo poxa, foi a experiência que eu fui adquirindo. Você tinha essa visão, você tinha essa consciência naquele tempo que de alguma forma aquilo que você estava vivendo estava, né, te preparando para isso, porque você tinha recebido uma palavra, né? Uhum. E você já tinha tentado fazer isso antes. Era uma questão que você conseguia perceber de fato, ou depois, porque eu lembro, né, olhando para José, por exemplo, José passou por tanta coisa na vida dele para se tornar governador do Egito, no entanto, não acredito que ele... Quer dizer, ele tinha tido um sonho também, né? Não sei. Será que ele tinha de maneira intencional essa percepção? Para você era claro isso, não? Conta junto também, porque eu não quis te interromper, mas a gente participou agora da Semana da Expansão, esteve com o Josué aqui também. Você contou um fato curioso também nessa questão do chamado, porque uma pessoa bateu na porta e aí falou que você ia ser líder. Como é que foi essa história também? Ah, sim. Porque sempre tem um processo e tem uma semente. Isso. E isso foi a semente ali, tá, né? Então, deixa eu começar ali para não... Eu acho que de início eu não tinha essa consciência. E eu me sentia mais ou menos como José. Deus trazia sempre José na mente, né? Porque eu gosto da história de José, já escrevi livros sobre isso e tal. Então, acho que as primeiras ações de Deus, eu fiquei bravo mesmo, sabe? Porque eu lembro que a gente morava em Campinas, eu era diretor executivo da Juventude Batista Brasileira, a gente já tinha um prédio, já tinha as condições, etc. Eu falei, agora, Deus deu a visão. Mas isso é muito fruto também daquele aprendizado que acho que as gerações anteriores passaram pra gente. Que quando Deus te dá uma visão, você tem que largar tudo, começar imediato e tal. E eu comecei a observar que não era bem assim, né? Ao longo do tempo depois, né? Então, primeiro, quando deu tudo errado, eu fiquei bravo com Deus, né? E quando Deus deu a direção assim para a gente ir para Vitória, era para fazer outra coisa diferente daquilo. Então eu falava, Deus, mas só deu a visão, agora só está levando a gente para outro lugar. E eu até tentei ficar ali, mas não deu. Deus realmente fechou a porta. Acho que depois, ao longo do tempo, vai caindo a ficha devagarzinho, né? Se você se coloca no lugar de José, você diz, bom, aconteceu isso, e mais aquilo, aí você vai entendendo alguns propósitos e tal, e aí eu acho que a partir de um determinado momento, quando você olha e fala assim, e percebe, não avançou aqui, aí você diz, acho que Deus tem mais alguma coisa para me ensinar, né? Que foi, por exemplo, esse período da CEPAL, esses últimos 20 e poucos anos, 22 anos. Quando eu cheguei, eu não vim para ser diretor da CEPAL, a intenção de ser diretor, porque eu mostrei para a CEPAL esse projeto que eu tinha lá de trás. Eu lembro a Raquel e o Ricardo Duncan, que era o diretor, né? Quando eu mostrei, ele falou, nossa, ele chorou, né? É isso que a gente precisa. Não, agora chegou a hora de engatar a segunda e vamos embora, né? Então nós chegamos, passou ali uns 2 anos iniciais de levantar sustento, aquela coisa toda e tal. E aí quando eu ia pôr a mão na massa, vem alguém e diz, olha, a gente queria pedir para você ser o diretor da CEPAL. Mas eu não vim aqui para isso, eu ainda tenho uns traumas lá de trás, da época que eu fui diretor de organização, não quero mais esse negócio e tal. Mas especialmente o cara que veio pedir isso, né, representando os missionários, a gente brincava na CEPAL, o Ted Limpic, que se tivesse um gráfico, Jesus lá em cima, o Ted Limpic logo embaixo, assim, pertinho de Jesus, e todos nós aqui quase no ponto zero, né? Então, quando um cara desse te pede um negócio desse, você fala assim, meu Deus, ele é o líder servo que eu mais admiro, é o cara mau exemplo, né? Como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou dizer não? Eu disse sim no primeiro momento por causa dele, né? Não foi por causa da organização, porque eu queria ser o diretor e tal. Só que logo em seguida, quando eu fui para uma reunião internacional, que o pessoal falou o que se esperava e tudo mais, aí eu falei, tô entendendo que ainda preciso dessa fase aqui. Por quê? Foi o período assim que a gente mais se conectou no Brasil, com mais de 200 denominações, e as conferências, e os projetos, o número de missionários, aí começamos a mandar missionário para o exterior, e abrir novos campos e tal.
Então, aí vai caindo a ficha ao longo do tempo. E aí que você começa a dizer para Deus, Deus, então, a hora que o Senhor quiser, né? Eu vou continuar esperando, mas eu diria assim, que é um processo. De início, não. Depois você começa a entender e talvez mais à frente, acho que quando você entende mesmo, daí Deus diz, agora está pronto. E aí você chega no momento de convergência. Que Exatamente. Agora, voltando lá para o início, né? Além desse momento inicial que eu tive, assim, alguém pôr na mão no ombro, dizendo, eu comecei ali um grupo de adolescentes e tal. Mas eu fui realmente introduzido na liderança de um jeito que é meio desastroso, né? E que acho que continua nas igrejas até hoje, né? Eu era adolescente, fui chamado para dar um aviso lá na sala dos jovens, né? Olha que incrível isso aí. Abri a porta, assim, era tipo uma porta de bar que tinha, né? Enfiar a cara lá. E quando eu... Para dar um aviso, não deu tempo. Alguém falou, indica o Josué para presidente. E depois repetiu na CEPAL, então. E aqui, na verdade, a gente trouxe o podcast para você ser diretor da igreja. Era o dia da eleição, todo mundo já tinha sido indicado, né? Obviamente ninguém aceitou, e o irmãzinha lá achou que Deus tinha me mandado naquela hora para eu ser presidente. Bom, o fato é que eu entrei lá para dar um aviso, saí de lá como presidente dos jovens, sendo ainda adolescente. E aí eu imaginei, né? Eu falei, bom, acho que alguém vai pôr a mão aqui no ombro, vai me discipular, né? Na época não tinha essa palavra ainda, mas vai me discipular, vai me preparar e tal. Quando eu conto essa história, eu sempre digo, eu lamento que eu estou esperando essa reunião já tem 45 anos e ela nunca aconteceu. E aí eu tive que ir improvisando, né? Olhando como é que faz e tal. E acho que eu faço uma conexão disso com o que eu faço hoje, com o que eu fiz ao longo da vida, porque acho que um dos motivos é assim, eu não queria que outros Josués tivessem que começar na liderança desse jeito. Sem discipulado, sem capacitação, sem preparação e tal. E a gente sabe que tem muita coisa que a gente faz na vida que é fruto disso, né? Alguém que viveu numa comunidade, numa favela ou coisa desse tipo, são as pessoas que normalmente vão criar os melhores projetos sociais, porque ele viveu aquilo, Exato. Ele sabe como é que é. Alguém que teve uma crise no casamento, é alguém que Deus vai usar para um ministério com casais ou com famílias e assim por diante. Então eu atribuo parte do que eu faço hoje a esse jeito desastrado de entrar na liderança, né? Bom, a gente vai querer saber muito mais sobre toda essa experiência que levou a envisionar. Você citou aqui envisionar, mas eu acho que o pessoal está querendo entender o que é envisionar. Envisionar vem aí de visão, acho que a gente conversou um pouco sobre essa questão da visão da igreja, um quadro final. Para quem não sabe, a visão é de fato onde você vai e quer chegar. E por que então envisionar? Explica um pouquinho sobre isso. Bom, quando eu escrevi a primeira versão desse projeto, que era assim, um tipo de um centro de treinamento lá atrás, foi em 1993, 94, por ali, eu ainda estava com a perspectiva assim, muito segmentada, né? Bom, eu estava trabalhando na denominação na época, então é um projeto para despertar líderes de jovens, equipar líderes, ajudar pastores, missionários, etc. Ao longo do tempo, isso foi se refinando. Quando eu cheguei na CEPAL, conhecendo um pouco mais a realidade do universo evangélico brasileiro, interagindo com pastores de todas as denominações e tal. Aí eu falei, bom, a essência é a mesma, mas a forma é outra. Até que a Envisionar, na verdade, antes de se tornar organização, ela começou dentro da CEPAL. Ela era um departamento da CEPAL, porque eu era o diretor, estava num processo de expansão violento, mais de 15 países e daquela agenda doida e tal. Então eu falei, bom, vou trazer uma equipe e vou, por meio dessa equipe, implementar isso. E aí os quase 3 primeiros anos, praticamente tudo que a Envisionar tem hoje era um bloco dentro da CEPAL. Inclusive o Summit na época, porque o Summit tinha uma organização no Brasil e eles decidiram fechar, então pediram para a CEPAL assumir. A gente fez uma parceria com a Christianity Today para lançar a revista Leadership Today no Brasil, que até foi lançada na época, programas de capacitação e várias outras coisas. Aí houve, na época, uma crise que mexeu com tudo, e no meio dessa crise, Deus começou a mostrar e usar até a própria liderança que estava comigo ali, dizendo, olha, eu acho que isso aqui não pode ser um departamento, não, tem que ser uma organização, uma missão, alguma coisa, porque isso aqui vai crescer muito e tal. E ao mesmo tempo eu sentia que já não estava dando conta dos 2 chapéus, era muita coisa. Então a gente funcionou uns 2, 3 anos assim,
tentando ainda descobrir. A gente sabia assim, é liderança, mas o que a gente vai fazer para a liderança? Porque tem um universo gigante. Então aí quando liderança, no caso de pastores ou liderança em geral da igreja? Num primeiro momento era liderança pastores, que era o foco da CEPAL também e tudo mais, né? Aí quando eu saí da diretoria, tirei assim um mini sabático lá para pensar nisso, orar sobre isso, foi que Deus usou algumas pessoas para dar essa direção final. Primeiro, por quê? Eu brinco que eu tenho meia cabeça e meio coração de pastor, meio de administrador. Estudei teologia, estudei administração. Eu me lembro que quando eu estava fazendo um mestrado, era numa universidade, né, corporativa e tal. Cristocidentemente, né, como diz um amigo meu, o meu orientador foi um cristão. Um professor que veio dos Estados Unidos, brasileiro, mas que morava nos Estados Unidos. E ele olhou alguns livros, algumas coisas que eu produzia, e ele falou assim... você escreve para a igreja, escreve para pastores, mas tudo isso aqui o mercado corporativo está precisando. Eu acho que você devia mudar a linguagem e tal. E aí ele até usou como referência o John Maxwell, né, que foi pastor. Escreve naquele estilo. Aí eu comecei, na época, algumas mudanças. Cristocidentemente também, na época, eu publicava os livros por uma editora e essa editora foi vendida e aí eles descontinuaram. Só que uma outra editora me chamou e falou, a gente queria publicar os livros, mas... a gente queria que você não escrevesse só para pastores, mas para líderes, de forma geral. E tudo isso foi correndo ao mesmo tempo. Quando isso desagou, então, na decisão de, que formato a gente dá para envisionar? Deus começou a me apertar, porque no meu tempo na CEPAL, eu estimulei muitos missionários a pensar em business as mission, em formatos diferentes. Sai da caixa, não pensa só na... Não estou dizendo que a igreja não vai sustentar mais os missionários, tá? Mas o mundo está aberto para empresas, para homens e mulheres de negócios, etc. E aí foi igual um bumerangue isso. Eu joguei e voltou. Porque Deus começou a apertar a gente para tornar em visionário, quando criar como um business as mission. E, gente, olha, eu nunca imaginei ter uma empresa, nunca. Nos meus melhores sonhos, ser empresário, ser empreendedor, né? Eu tenho perfil muito mais de executivo, né? De pegar um negócio, pegar uma organização, falar, vamos lá e vamos levar para frente, etc. E eu comecei a resistir àquilo, né? A Raquel, normalmente para as mulheres cai a ficha primeiro, a gente que é cabeção, né? Mas para a Raquel ela estava muito mais nisso, falando, não, acho que é por aí e tal, e eu ali ainda... Aí eu tenho assim alguns mentores e um deles que era do mundo corporativo, cristão e tal. Um dia eu fui conversar com ele e ele falou assim, eu falei, Armando, eu não sei se eu abro uma empresa para ajudar os empresários, se eu foco na igreja. Ele falou, não, você está fazendo a pergunta errada. Não é um ou outro, é um e outro. Então pensa em como você ajuda os pastores a serem mais estratégicos e os homens e mulheres de negócio a serem missionais. Aí eu fiquei com aquilo. Algumas semanas depois a gente foi para os Estados Unidos para um congresso, né, o Catalyst, e o John Maxwell estava lá. Aí a Raquel falou, vamos tentar entrar na fila, né, para pegar um autógrafo e vamos ver se dá para fazer uma pergunta pelo menos para ele, né? Mas não deu, né? A fila tinha 2.000 pessoas, né? Mas aí eu olhei pro lado assim, falei, tinha uma meia dúzia ali com ele, eu falei assim, vou conversar com aquele ali. Igual uma brincadeira de criança, né? Tinha a mínima ideia quem era, nunca tinha visto o cara. Aí fui lá, me apresentei, ele foi muito simpático, conversamos e tal, fiz a mesma pergunta, tô nesse momento, tô na transição, não sei se eu abro uma empresa, uma ONG, uma missão e tal. Ele falou, isso é conversa para mais tempo. Aí marcamos, na época era Skype ainda, marcamos um Skype. Primeiro eu falei assim, o cara não vai nem lembrar de mim. Por quê? Porque eu descobri quem ele era. Era o Mark Cole, CEO da John Maxwell Company. Calma. Aí ele lembrou, marcamos, tivemos uma longa conversa e ele falou as mesmas palavras do Armando. Falou, você está fazendo a pergunta errada. Não é um ou outro. Hoje a gente precisa ajudar os pastores a serem estratégicos, porque eles estão totalmente perdidos, e a gente precisa ajudar os cristãos que estão no mundo corporativo a serem missionais. Aí eu falei, bom, bingo agora, né? Deus usa dois caras que nem se conhecem para falar a mesma coisa. E aí a Envisionar começou assim, né? A gente atua
obviamente ainda hoje mais com igrejas e pastores, porque foi a minha história, 30 anos, né? Mas aí com o Summit, especialmente, com algumas outras iniciativas, a gente começou a ajudar cristãos no mundo corporativo. Nosso negócio não é concorrer com a HSM ou com a Franklin Covey ou nada disso, mas ajudar cristãos no mundo corporativo a serem missionais. E isso começou a delinear. Então, eu digo que a gente está tateando ainda. Depois de 10 anos, nós estamos descobrindo, né, como é que a gente faz. Mas talvez se tivesse que usar uma palavra, o nosso negócio é ajudar no como. Porque talvez o nosso maior ativo, pensando agora como um BAN, né, como uma empresa, eu diria que a gente tem 2 grandes ativos: conteúdo e equipe. Deus deu uma equipe que também não daria para imaginar. Eu tive sempre equipes muito boas, mas essa é a melhor. Fantástico. A gente intencionalmente, eu e a Raquel, nós estamos com 62, 61. A gente falou, ó, todo mundo tem que ser mais novo que a gente, porque a gente tem o quê? Mais 15 anos? 20 anos, assim, né, com bastante energia ou alguma energia. Então tem que ter gente atrás da gente que continue isso. Todo mundo na nossa equipe é mais novo que a gente. A maioria meninos como vocês, assim, 25, muito 28 obrigado. Muito tal, obrigado. Né? 17. Então, a gente tem uma grande equipe que tem o melhor dos 2 mundos. Tem vários filhos de pastores, mas que trabalharam no mundo corporativo. Muito bom. Entendeu? De outro lado, o conteúdo. A gente tem um conteúdo que, eu diria assim, quase ninguém tem. Isso que é livros, cursos, o Summit faz parte disso também? Tudo. A gente tem a matéria-prima básica. Se você vai fazer o carro, a gente tem o aço. A matéria-prima básica. Ela pode ser transformada de todo jeito. Então ela é transformada em livro, em programas de capacitação, em recursos de capacitação. O Summit é um tipo também de matéria-prima que você adapta para a igreja, para o mundo corporativo. Para vocês terem ideia, 3 semanas atrás aconteceu um negócio assim que também nos melhores sonhos a gente não imaginava. A gente teve um Summit para todos os diretores de prisão do estado de São Paulo. Olha só. Alguém da secretaria participou do Summit, chegou para o secretário e disse, nós precisamos disso aqui. Em um mês, a gente estava fazendo um summit para 200, quer dizer, foi quase 400 pessoas, mas para a diretoria de 200 presídios do estado de São Paulo, com uma grade customizada. A gente pegou aquela matéria-prima e vai transformar em carro, agora vai ser em caminhão. Tá? Não, o summit é incrível, né? Assim, eu estava comentando aqui que desde 2003 a 2004 que eu participo do Summit e até hoje eu tenho conteúdos que influenciam na minha tomada de decisão, influenciam, né, numa série de atitudes que a gente tem no dia a dia que, cara, de lá, assim, eu tenho um carinho gigantesco por essa iniciativa e de fato abençoa demais. Quem tá vendo e não tá entendendo, deve ser um evento. Conta aí, só quem... O que é o evento? Deixa eu falar. O que é e quem participa, porque se eu falar uns 5 nomes aqui, o pessoal vai falar, é disso? Fala aí. Só antes de falar do Summit, eu lembrei de um detalhe. Acho que o conteúdo, quando a gente fala, porque conteúdo você tem milhões hoje na internet, mas acho que uma diferencial do conteúdo que a gente tem é que ele está agregado à experiência, que foi uma palavra que você usou. Porque tem muita coisa que eu e a nossa equipe fala hoje sobre discipulado, por exemplo, para ajudar a igreja a implementar uma cultura de discipulado, que foi fruto de 10, 15, 20 anos de experiência, de prática e tal. Planejamento. Eu comecei lá na igreja em Vitória, como parte da equipe pastoral, experimentar aquilo, e depois no Morumbi, depois várias outras igrejas, depois denominações, etc. Então, a igreja pode chamar qualquer consultor para ajudar a planejar, mas o diferencial é que a gente tem um valor agregado àquele conteúdo. Né? Passou por isso, né? Exatamente. E as outras áreas todas, né? O Summit, para quem não conhece, o nome oficial é Global Leadership Summit, né? Foi uma conferência de liderança que começou em Chicago, na igreja Willow Creek, há 27, 28 anos atrás. Inicialmente era para pastores e líderes, só que ao longo do tempo o pessoal olhou e falou assim, já tem muita conferência para pastores e líderes, mas não tem nada que seja o meio termo entre a igreja e o mundo corporativo. Então vamos ter a humildade de pastores aprender com pessoas do mundo corporativo, do governo, de educação, de justiça, etc. E vamos propor para eles também aprender com os pastores e a gente trocar experiência. Então esse processo começou depois, há uns 15 anos atrás.
E o Summit acontece, então, 2 dias por ano em Chicago, presencialmente, com os melhores nomes do mundo, literalmente, né? Por exemplo, você falou de nomes, né? Esse ano, uma das pessoas que vai falar no Summit é a Condoleezza Rice, que foi secretária de Estado americana. Quer dizer, quando que você poderia levar ela para falar na sua igreja? Né? Ou Patrick Lencioni, ou John Maxwell, ou T.D. Jakes, enfim. Né? Então, depois que acontece lá, onde participam 7 mil pessoas e 100 mil online, né, por 800 lugares nos Estados Unidos e Canadá. Aí ele é dublado ou legendado para 60 idiomas, mais ou menos, e vai para 110 países do mundo. Então, o Summit é considerado hoje, até pelo New York Times, uma das maiores iniciativas de liderança do mundo. Alcança 300 mil pessoas todo ano. Antes da pandemia, era quase 500 mil, né, de pessoas. É interessante você estar falando, e de fato, né, são os maiores CEOs, os maiores né, empreendedores. E eu me lembro, nessa época, foi 2002, quando eu comecei a frequentar o Summit, eu me lembro de eu indo para a faculdade para aprender case que eu tinha visto o presidente trazendo um nível de conteúdo, de profundidade, que o professor dava aula e eu ficava assim, já conheço tudo isso. Eu já vi isso tudo aí que você está me falando. E tinha sido no Summit, né? Exatamente. Então, realmente, o nível de conteúdo é sensacional. Foi feita uma pesquisa recente e 80% das pessoas que falam no Summit são as pessoas que falam nas 5 maiores conferências de liderança do mundo, não conferências cristãs. Por exemplo, conferência de Davos, aquela que vai todos os presidentes executivos. 80% das pessoas que falam lá são as que falam no Summit. Né? Perfeito. Então isso traz uma riqueza do ponto de vista cristocêntrico, porque o Summit é um evento cristocêntrico, mas ao mesmo tempo ele não tem uma linguagem igrejeira, ele não é apologético, e ele traz as experiências de várias áreas da sociedade para contribuir com a liderança. Ao mesmo tempo, ele não é simplesmente para o CEO ou para a pessoa que está numa alta posição. Ontem recebi um testemunho de alguém de Humaitá, na Amazônia. A gente tem N formatos do Summit, mas um deles a gente faz o híbrido, é uma transmissão que a gente faz a partir do nosso estúdio e pessoas em diversos lugares do Brasil, nas suas comunidades, participam. E lá em Humaitá, quer dizer, 5 dias de barco de Manaus, o pessoal da igreja reuniu um grupo, participou e uma pessoa da igreja falou assim, eu convidei uma senhora aqui que tinha o sonho de ter uma padaria, de ajudar a influenciar a cidade e tal, não é cristã, mas ela vendia meia dúzia de pães por dia, né? E ela foi para o Summit. Aí ele usou a frase que ela escreveu para ele. Ela falou assim, no Summit minha mente simplesmente explodiu. Eu não sabia nem o que pensar direito de tanta coisa, tanto desafio, de tanta visão e tal. Nesses últimos 30 dias, ela saiu de 5 pães por dia para 50. Ela já está sonhando agora abrir o seu negócio e poder também produzir pão para levar para as comunidades que ela quer ajudar, etc. A vida dela mudou, a família dela mudou, etc. Então, por isso no Summit a gente usa a expressão liderança é influência, e todo mundo tem influência. E quando um líder melhora, tudo ao seu redor melhora. Né? Então, isso é um pouco da Envisionar. Tanto do lado de igrejas, onde a gente tem programas de discipulado, de desenvolvimento de líderes, ministério com crianças e tal, e o Summit e outras iniciativas que vão para ajudar os profissionais e as pessoas de mercado a influenciarem nas suas áreas. Né? O papo do podcast e um pouco da visão e a missão da InChurch é, de fato, a gente equipar a igreja ali com estratégias, com tecnologia, tudo que tem hoje que auxilia na expansão sem evasão. Né? A gente precisa expandir e deixar de perder, cuidar melhor das pessoas e capacitar melhor as pessoas. E não por uma parte mais prática, que é onde a gente quer que o podcast que seja, de fato, algo que some no final ali, não seja apenas um bate-papo que tá legal pra caramba, mas você tem ferramentas que podem auxiliar nesse projeto. Então, na prática, já que a gente está falando de Summit, o que você orientaria pastores, o que ele sai de transformado, de transformação que ele pode ter no Summit, que pode impactar no desenvolvimento da igreja, e se é só para o pastor, ou ele tem que levar uma equipe, e também explica onde que está acontecendo, né? O Summit, onde acontece, acho que são em várias capitais, cidades, né? Bom, acho que tem 2 coisas hoje que são essencialmente práticas e que angustiam muito o meu coração, o coração da nossa equipe e tal. A primeira coisa é a visão.
assim como a pandemia revelou as mazelas de todas as áreas, né? O seu Joaquim lá da esquina que tinha um boteco e que estava vendendo almoço para pagar a janta, quebrou porque esse negócio estava debaixo do tapete e ele não queria resolver. Eu acho que no caso da igreja, era a falta de visão dos pastores que a pandemia só acentuou. Muita gente parou, muita gente fechou, muita gente continua perdida ainda e talvez só uns 15 ou 20% das igrejas é que tinham visão e continuaram durante a pandemia. Então eu diria que o grande desafio hoje do pastor é ter visão, descobrir qual é a visão de Deus para aquele lugar onde Deus o colocou e despertar uma equipe de líderes para ajudar ele a executar a visão. Mas você atribui essa... Vou botar um pouquinho de pimenta aqui. Vamos lá. Mas você atribui essa falta de visão a que exatamente? Você acha que... Porque eu vejo muito isso, né? A gente repete, né, aquilo que o ambiente que a gente está, então eu vejo, né, minha igreja crescendo, multiplicando, eu vou lá, aprendo e eu quero fazer exatamente igual, né, o que de alguma forma eu recebi e ok, eu acho que não tem nenhum problema nisso. Mas se você não tem uma visão clara do teu chamado, daquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, eu acho que você fica meio nesse ambiente aí, nessa zona meio cinzenta em que você não sabe muito bem para onde você está indo, né? Você sabe que você está fazendo algo que fizeram por você, mas... E aí, talvez, você acha que é um pouquinho disso que leva ali o pastor ou a igreja, né, a não ter uma visão clara? Ou qual seria ali, talvez, a causa, né, dessa falta de visão, que é um mal, assim, que a gente vê muitos pastores e muitas lideranças realmente vivenciando hoje, assim. Então, querem servir a Deus, estão com o coração no lugar certo, porém, faltando ali, talvez, uma visão, como a gente está falando, claro. Eu faria uma distinção entre a visão relacionada ao chamado. Eu acho que o ministério pastoral é tão difícil, é tão pesado em certo aspecto, né? Ele é prazeroso de um lado, mas ele é muito pesado, que se alguém não tivesse um chamado, não sobreviveria. Não dura. Não continua. Não dura. Né? Então eu faria essa distinção. Eu acho que a grande maioria dos pastores tem clareza do seu chamado. Só que nós crescemos, a minha geração e outras gerações, nós crescemos em igrejas estagnadas, que geraram essa falta de visão. Então vou dar um exemplo da minha igreja, da infância e adolescência. Eu achava incrível como tinha um culto lá no dia 31 de dezembro, né, da virada do ano e tal, que o pessoal dava o relatório, e todo ano o pessoal dava um relatório dizendo: irmãos, fechamos em 145 membros esse ano. Morria 2, batizava 1, recebia 1 de outra igreja. No ano seguinte, 145. Eu cansei de ouvir isso, tanto que eu guardei até o número, exatamente esse número. Esse mesmo. Era 145. E eu ficava olhando assim como adolescente, gente, essa igreja não vai crescer, não vai expandir, ninguém pensa nisso aqui. Então, acho que várias gerações de pastores foram se acostumando a apertar o botão da manutenção. Eu chego ali, eu tenho um amigo meu que é mais escrachado, né, que ele chegou para um outro amigo nosso pastor que estava nesse estágio e falou assim: cara, você se acomodou com o salário que você recebe da igreja, a casa pastoral e o carrinho que você tem, não precisa mais nada? Cento e poucas pessoas pagam a conta. E talvez seja por isso, eu lembro que na CEPAL a gente tinha várias pesquisas, talvez seja por isso que 85% das igrejas no Brasil, evangélicas de forma geral, não tem mais que 150 membros. Olha só. Elas crescem, saem do 0 a 80, 100, bate em 150. Aí um pequeno percentual vai para 300, um percentual menor vai para 500 e um micro percentual é que passa de 1.000. Provavelmente por causa dessa mentalidade de manutenção, né? Então, eu atribuiria principalmente a falta de visão a isso. Se um pastor fala para mim assim: eu estou pensando em me aposentar daqui a 10 anos. Ele já está aposentado, ele só vai esperar, né, pagar o INSS esses 10 anos, não vai fazer mais nada, ele não vai inventar nada novo. Né? Eu já ouvi, quando eu desafiei pastores, vamos implementar um processo discipulado aqui. Rapaz, não vou mexer em nada novo, não. Tá bom demais, deixa quieto. Ninguém me atazanando a paciência. A time que ganha não se mexe, né? Tá mantendo só e não expandindo. Exatamente. Então, eu atribuiria a falta de visão a isso. Então, essa é a primeira coisa. Agora, conectando isso com o Summit. Para mim, o Summit é a melhor ferramenta que existe em termos de despertamento de visão. É impossível você participar do Summit, sair e falar assim: não dou nada, não.
Então eu sugeriria para os pastores, você pode pegar essa ferramenta para primeiro despertar a sua visão e a visão da sua equipe. Não vá sozinho, né? Tem um ditado africano que acho que talvez a maioria conheça, que diz: se você quer ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, monte uma equipe. Esse é um outro fator, o pastor está correndo sozinho. Então não dá nem tempo dele pensar em visão. Porque tem tanta coisa para fazer, ele tem que pensar desde a cor do rodapé até a chave da Kombi, quem vai fazer o culto domingo, quem vai pregar, etc. Né? Então eu sugeriria, ou participe de um summit em algum lugar no Brasil, no nosso site lá da Envisionar acontece mais ou menos em uns 90 lugares do Brasil, ou a gente criou essa versão mais próxima agora durante a pandemia, que você pode levar o summit para sua igreja. Você reúne lá 10, 15 pessoas, põe uma TV, ou se tem um projetor, põe o projetor, você recebe a transmissão, assiste ali junto, como foi o caso desse pessoal lá de interior da Amazônia, e tem N outros, né? E você desperta primeiro a sua visão e a visão da liderança. Em segundo lugar, uma coisa muito prática que a gente também fala muito e trabalha muito nisso faça discípulos. O Ari Veloso, que eu cito bastante, que foi um professor, mestre, companheiro, etc., ele falava: Jesus mandou a gente só fazer discípulo, o resto a gente inventou tudo. Agora, o que a gente inventou acabou atrapalhando a única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Mas o fazer discípulos também cai na questão do como, que eu falei, que a gente tem tentado se tornar cada vez mais especialista. Quer dizer, como é que faz discípulos? Nos últimos 20, 30 anos, inventaram um monte de modelos de ministério no Brasil que tiraram o foco do discipulado. Você pode ter pequeno grupo, célula, mas se não tiver discipulado, isso rouba energia. Então, a gente criou na Envisionar alguns programas e alguns processos para ajudar a igreja a criar a cultura de discipulado. Nós não vamos lá discipular para você. E não vamos dar treinamento na igreja inteira, mas o que a gente faz? Pega o pastor e mais meia dúzia, começa um processo de mais ou menos 1 ano com ele. Primeira etapa é isso, primeiro mexe com a vida das pessoas, aí depois você desafia cada um a discipular uma pessoa para viver essa experiência pessoal, depois faz um trio, depois vamos testar um grupo, né? E no final, aí sim, você desenha qual é o processo de discipulado para essa igreja, que trilhas a gente vai criar, que material a gente vai usar e assim por diante. Então, eu diria de forma bem prática, busque uma visão, faça discípulos. Né? Isso é parte da essência do que a gente faz. A gente tem recursos para ajudar os pastores a despertar a visão própria dos líderes e a gente tem recursos para ajudar o pastor a implementar uma cultura de discipulado na igreja e formar discípulos e formar líderes depois. Muito bom. Acho que o papo aqui tá indo para um momento. Você quer perguntar? Eu tô pensando para o momento X-Mission, que é mais na prática. Pode ser, não. Eu queria só fazer um comentário, uma pergunta em cima disso, porque você citou aqui a questão da visão, né? E na sequência, enquanto você falava sobre isso, você falou de ir sozinho, você vai mais rápido, e com a equipe você vai mais longe. Então existe um desafio muito grande de envolver pessoas no seu ministério. Só que o que a gente vê, e a gente vê isso em muitos momentos ali, com outros convidados, nos eventos que a gente faz, conversando com as igrejas, com as lideranças, que uma das coisas que influencia muito é a maneira como a gente convida as pessoas para participarem do ministério. E se você não tem uma visão, você não consegue convidar ninguém para participar do teu ministério, porque ele vai se envolver com o quê? Né? Então, eu acho que esse é um ponto que ele é muito relevante, né? Do pastor ele ter essa visão clara. Um dos motivos dele ter uma visão clara, muitas vezes, é em que projeto que ele vai trazer essas pessoas, ou com o que as pessoas estão se envolvendo. Porque eu imagino uma igreja com 145 pessoas, que durante anos não sai de 145 pessoas, as pessoas não estão envolvidas em visão nenhuma. Elas estão ali na zona de conforto, como você disse. E a visão tira a gente da zona de conforto, né? Exatamente. E aí eu lembro que a gente estava conversando com a pastora Wilze, da Batista Atitude, que ela cuida do Ministério Kids. E ela falou, você quer ver uma das grandes dificuldades das pessoas ajudarem, ou se tornarem voluntárias, né? Ou trabalharem ali no Ministério Kids? Porque ela tem mais de 200 voluntários só no Ministério Kids. São mais de 4.000 crianças, né? E ela falou, bota no telão assim, preciso de ajuda na área infantil. O que você acha que vai acontecer com a igreja
ou com as pessoas que estão sentadas, ou com os pais que estão ali, que estão vendo, preciso de ajuda na área infantil. A pessoa sente o quê? Pô, insegura, né? Pô, precisa de ajuda, né? Vai nem eu pensar em me candidatar, vou falar, eu que não vou botar meu filho lá, né? Exatamente. Porque você tem essa questão. Então, e ela falou como ela faz. Eu não lembro agora qual é a visão e a missão do Ministério, mas ela é algo do tipo, olha, a gente está aqui para mudar essa geração, impactar e etc. Então, quando alguém chega e pergunta, você quer uma ajudinha? Ela fala, não quero uma ajudinha não. Agora, se você quiser participar do que a gente está fazendo, e a gente está fazendo isso, impactando a geração, aí você pode vir ficar com a gente. Sim. E como isso tem impactado, né? Isso começa exatamente com o discipulado, né? Eu posso dizer assim, eu tenho duas grandes linhas divisórias, né, na vida. A primeira é a conversão. Nasci na igreja, mas teve aquele dia da conversão. Então, aquela ali é uma linha divisória. A segunda linha divisória foi mais ou menos 20 anos depois, quando eu entendi o que era ser discípulo. Apesar de já ser pastor, líder em âmbito nacional e até internacional, aí caiu a ficha do que é ser discípulo. E aí, quando a gente começou o processo de discipulado na igreja, nessa época, eu uso a expressão assim, essa é a coisa mais poderosa que eu já fiz. As outras são até legais e tal, mas não teve nada mais poderoso. Por quê? Inicialmente, eu comecei chamando meia dúzia para andar junto, para investir na vida deles e vamos estudar a Bíblia junto, mas vamos ver como é que isso está transformando sua vida e tal. Naturalmente, eles se tornaram os líderes do processo todo depois e das outras áreas da igreja. Anos depois, a gente tinha, sei lá, umas 2.000 pessoas na igreja, anos depois a gente chegou a ter 1.200, 1.300 no processo de discipulado, e a gente, na época, sem entender muito como é que fazia, tal, porque não tinha muitos modelos, a gente optou por fazer em grupos, então isso significava que 1.200 pessoas, você precisa pelo menos uns 120 a 150 líderes, mas se tinha coisa que eu não tinha dificuldade era de encontrar líderes, porque eles iam fluindo dali. Uhum. E anos depois, saiu daquela turma, sei lá, 30 ou 40 pastores e missionários, que foi um segundo estágio de liderança. Não coloco mais alto ou mais baixo, mas um estágio específico. E profissionais que foram para diversas partes do Brasil e do mundo com um senso de missão. Onde eles foram, eles estavam ali para executar a missão de Deus. Então eu diria, esse envolvimento não é simplesmente você achar voluntários, mas é de você achar pessoas que querem ser discípulos, porque nem todo voluntário vai ser um discípulo, mas todo discípulo é um voluntário. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, vamos já passou 40 minutos, já me informaram ali, então vamos para o momento... eu falei demais. Não, tá maravilhoso, se não cortar a gente vai madrugar aqui, ainda mais tá escurinho aqui. Vamos lá, momento X-Mission é o seguinte, X-Mission, a gente, aqui na InChurch, muitos pensam que a gente é tecnologia. Eu falo que nós temos uma tecnologia, nós não somos uma tecnologia, nós temos uma tecnologia devido a um propósito maior, que é ajudar a igreja, então, a atrair, cuidar e capacitar, que a gente acredita, então, que o resultado disso é a expansão da igreja. A gente cuidando de uma pessoa e capacitando, a gente forma agentes de multiplicação, agentes que não estão com a cabeça apenas de voluntariado, ou seja, não estou aqui para fazer algo que manda, mas algo que Deus me mandou fazer. Então nós entregamos, além da tecnologia, nós entregamos também estratégia, e essa estratégia a gente chama de X-Mission, né? O X ali de multiplicação, missão de multiplicação, são várias estratégias na prática para a igreja usar com tecnologia, usar no presencial, enfim, são estratégias, insights, dicas para atrair, cuidar e capacitar. Então esse momento agora é o momento de a gente colocar mais tempero nesse bolo aí, mais confete nesse bolo aí, e nada melhor do que Josué Campanha para ajudar em estratégia e tudo isso aí. Mas já que fazendo a primeira pergunta, então nesse bloquinho do atrair. Bom, você atende diversas igrejas e sabe o que está acontecendo. A gente vê muita igreja, uma reclamação que falam muito, principalmente na minha atuação ali nas redes sociais, é isso, né? Isso é para inchaço da igreja, isso não é um crescimento que dura, e muita igreja está só colocando gente com programações, etc. Mas o que você vê, então, na parte de atrair, que é um evangelismo que, de fato, fica, de fato, evangeliza, de fato, faz discípulos? Tá. Bom, você começou logo pela pergunta de $1 milhão. Essa aí. Vamos lá.
Talvez para ficar bem prático, eu posso citar um case que foi um dos primeiros que a gente começou a desenvolver nesses últimos anos, é da Igreja Batista Boas Novas, lá em Jundiaí. A gente até gravou um podcast com o pastor Clésio, né? O pessoal pode ver lá no Visionário Podcast. Que eu confesso, e já falei isso para ele, foi uma das igrejas mais difíceis que eu peguei para ajudar, e a nossa equipe também, porque era uma igreja que tem 85 anos, mais tradicional, difícil de fazer mudanças, que é o caso da grande maioria, e que tinha tido, sei lá, 500, 600 pessoas no passado, e naquele momento estava com 100 pessoas, e a maioria, o grande esmagador, era pessoas já de 60, 70 anos para cima, e tinha 10 crianças, e ninguém no meio. Como atrair pessoas para uma igreja como essa? Então, Que é a realidade de muitas. Né? Muitas. Se esse caso vamos dizer assim, passou no teste, qualquer outro passa, né? Tinha dia que eu ia para lá, quando eu chegava em casa, a Raquel falava assim, você foi lá em Jundiaí hoje? Eu disse, fui. Eu voltava desolado, assim, o que eu vou falar para essa igreja? Mas aí chegou um momento que eu falei assim, gente, nós não vamos resolver esse negócio assim, com uma varinha mágica, ou evangelismo X ou Y, desse jeito ou daquele. É relacionamento. E aí eu quero puxar vamos dizer, uma pesquisa que eu já fiz em todos os lugares, outros também já fizeram, como é que as pessoas são atraídas para a igreja? Relacionamento. Se você perguntar na sua igreja, qualquer pastor pode fazer esse teste. Pergunta lá, quantos se converteram lendo a Bíblia sozinho? 1 ou 2. Quantos se converteram por causa de um folheto evangelístico? 1 ou 2. Quantos se converteram vendo um programa de rádio e televisão? 3 ou 4. Quantos se converteram por causa de culto, campanha, mais meia dúzia? Aí pergunta, quantos se converteram por causa de relacionamento com família, amigos, parentes, etc. 80%. Mas onde que a gente investe a maior parte do dinheiro? Em todas essas outras estratégias. Então eu diria que a estratégia mãe de todas, que já está mais do que comprovada, que é a que dá mais resultado para a igreja, é relacionamento. Mas as pessoas têm medo. Você chega lá na igreja e fala, então hoje sai todo mundo, cada um vai... Não, é assim, eu ver quem é o meu amigo, a pessoa da minha família, o colega de trabalho, etc. Eu começo um relacionamento com essa pessoa. E aí, ao longo do tempo, ela vai conhecendo minha vida, as posições que eu tenho, em que eu creio, como é que eu reajo diante das dificuldades, etc. E aí, no caso dessa igreja em Jundiaí, a gente começou um grupo de discipulado primeiro, com o pastor e mais uns 10 ali. Eles foram entendendo isso. Chegou um momento que eles fizeram uma primeira, vamos chamar assim, multiplicação, discipularam mais uns 10 ou 20 da igreja. Chegou a hora que não tinha mais ninguém para discipular na igreja. Bom, tá todo mundo discipulado. O que a gente vai fazer agora? Começar os relacionamentos com o pessoal de fora. Bom, isso foi talvez há uns 8 anos atrás, 9 anos. Só para recordar, eles tinham lá umas 100 pessoas na época. Eu não vi os números desse ano, mas o ano passado que eu fui lá falar, eu acho que eles estavam com 500 ou 600 pessoas. Uau, que benção. Naturalmente. O pastor não é aquele cara evangelista que faz campanha, eles não têm programa de rádio, eles não têm nada. Eles foram preenchendo todos esses buracos. Por quê? Eu falei, começa com quem tem e começa um processo de discipulado com os pais e as crianças. As outras crianças que virem não vão vir sem pai, elas vão trazer os pais. E eles foram preenchendo os buracos. Começou a vir adolescente, jovem, casais mais maduros. Hoje eles preencheram todas as faixas da igreja. É outra igreja, completamente diferente. Mas aí eu destaco duas coisas, especialmente para o pastor imediatista, angustiado, que quer resolver tudo semana que vem. Processo. Né? Vocês sabem que qualquer coisa no mundo corporativo é processo. É verdade. Né? Se não tiver processo, não funciona. Você pode criar, fazer aquele oba-oba, depois de um tempo, morre. Então é processo. Continuidade, demora tempo. Então, nesse caso, foram pelo menos uns 5 ou 6 anos ali investindo naquilo. Né? Além de processo e continuidade, isso se alia à visão. Você quer uma igreja sólida, discipulada e discipuladora. Então, gasta os próximos 5 a 7 anos da sua vida nisso, você vai chegar lá. Agora, se você ficar indo de congresso em congresso para ouvir o último cara que tem um modismo sobre crescimento de igreja, os próximos 20 anos não vai acontecer nada. E sabe que você falou sobre processo e eu costumo falar muito sobre isso, né? Engraçado. Toda igreja tem processo.
Só que eu costumo dizer que algumas são intencionais em relação aos seus processos, outras nem percebem que tem processos, e por não perceberem que tem processos, os processos ficam com falhas, com buracos, né, com lacunas que precisam ser preenchidas e precisam ser acompanhadas, né? Então é interessante isso, né? Porque às vezes a gente tem um pouquinho de preconceito, né? Você falou agora, todo o mundo corporativo olha para processos. E talvez tenha alguém aqui ouvindo agora a gente falando. Botando o mundo na igreja. Pô, já estão falando de empresa com igreja, o que tem a ver uma coisa com a outra? E eu acho engraçado porque se a gente for parar para pensar, uma empresa é uma organização de pessoas, que tem um CNPJ, uma igreja também é uma organização de pessoas que tem um CNPJ, só que muitas vezes na empresa, como o povo ali ganha dinheiro para fazer as coisas, ele está, infelizmente, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes está mais motivado até, né, em fazer a coisa acontecer, porque ele depende daquilo para sobreviver. Né? Então, porque ele depende daquilo para sobreviver, o que ele está fazendo? Ele está cuidando nos mínimos detalhes para que aquela organização tenha sucesso. E aí ele começa a olhar para os processos, ele começa a olhar para os detalhes. Né? Agora, aí acho que é importante fazer um destaque para quem acha que planejamento é coisa do diabo e coisa desse tipo, porque eu já ouvi muito isso, né? Como foi mencionado, eu estudei administração. A minha maior descoberta no curso de administração é que estava tudo na Bíblia. Esse é o ponto. A gente só sistematizou. Quem foi que começou o processo? Jesus. Discipulado é processo. Sim. Desenvolver líderes é processo. Alcançar uma nova geração demora 10, 15 anos para você alcançar e discipular. Então, tudo na Bíblia é processo. Imagina que sairia da Arca de Noé se não tivesse visão, processo... Você mataria eu lá dentro. Se fosse imediatista, ia fazer uma prancha de surf. Não. Exatamente. Se não tivesse processo... Até na construção da arca, né? Sim. Tinha as medidas, tinha tudo. Sim, tudo. Né? Exato. Tudo detalhado, né? Incrível. Bom, vamos lá. Próxima, na parte de cuidar, quer fazer alguma... Bom, vamos. Eu tô com vários aqui. Porque, eu vejo já, inclusive, esse assunto que a gente entrou como a extensão do atrair, né? Então a gente está entrando ali, né? Então a atração a partir dos relacionamentos, então aquela coisa, eu participo, eu caminho junto, a Bíblia do meu irmão sou eu, né? Porque ele ainda não lê a Bíblia, então que Bíblia que ele vai ler? É a minha vida, a vida de quem. E aí o discipulado proporciona isso. Sensacional. E o cuidado, então, né? Porque o que eu vejo, né? E a gente lançou até um módulo, pastor, que é muito interessante na plataforma da InChurch, que ele faz o seguinte: ele pergunta todo dia de manhã para a pessoa, assim, pelo aplicativo, né? Como é que você está se sentindo hoje? Eu recebo. Pois é, e aí a pessoa tem a oportunidade ali de dizer, pô, tô feliz, tô triste, tô doente. Eu costumo dizer que ninguém sai da igreja porque Deus é mau, porque Deus é bom. Mas a pessoa sai da igreja porque ela sai porque ela ficou doente e o pastor não tem bola de cristal. E ela entra naquele modo tipo, mas ninguém me ligou, ninguém falou comigo. Quer dizer, faltou relacionamento, faltou conexão. Faltou dado e faltou cuidado, né, no meio disso, né? Então, como é que você... Enfim, que estratégia que a igreja pode usar? O que ela precisa? A gente vê, por exemplo, eu vou botar mais uma pimentinha aqui. A gente vê, por exemplo, vamos falar de tecnologia, CRMs no mundo corporativo. Então, o que são CRMs? São esses centros, né, de relacionamento onde você tem os dados das pessoas que te permitem, então, conhecer melhor as pessoas. A partir do momento que você conhece melhor as pessoas, você começa, então, a oferecer no mundo corporativo aquilo que as pessoas querem. Né? Então, é aquela coisa do Google lá que todo mundo fala, né? Pô, tava aqui conversando sobre bicicleta, daqui a pouco eu entro lá, começa a aparecer um monte de bicicleta para mim. Parece bruxaria, né, esse negócio. Que loucura é essa? É só tecnologia, né? É só tecnologia, exatamente. Então, como é que você vê a aplicação da tecnologia para o cuidado das pessoas na igreja? Como é que você vê isso? Você indica, você não indica nas imersões, nas consultorias que você faz com as igrejas? Como é que você trata esse assunto para ajudar no cuidado? Bom, eu diria que ele é crucial. E se tem uma coisa que a igreja não usa é informação, na maior parte dos casos. As informações estão ali, mas o pessoal nem atenta para isso. Eu lembrei aqui de um case de uma consultoria que eu fiz aqui no Rio, de uma igreja que começou um projeto numa área de classe média alta e eles queriam alcançar aquele pessoal ali daquele bairro, aquela área.
Bom, eles já estavam com 2.000 pessoas, mais ou menos, né, quando a gente foi desenvolver a consultoria, e o negócio estava meio amarrado. Aí a gente fez uma pesquisa simples, né, para identificar qual era o público, de onde vinha, o que eles pensavam, etc. E surgiu um dado chocante. Das 2.000 pessoas, só 200 faziam parte do público que eles queriam alcançar. 1.800 era o pessoal que vinha de outros bairros e que eles achavam muito legal estar numa igreja de classe média alta. Olha só. Eles nem, sem qualquer preconceito ou comparação agora aqui, Sim, mas sim. Eles não eram classe média alta, que era o público daquela igreja. Eles não tinham aquele perfil, mas era muito legal. E aí o que aconteceu? O pastor e a liderança se empolgaram. Nós temos 2.000 pessoas, mas não é o nosso público. Bom, e aí? Aí ficou um enrosco na garganta, porque mexeu com o brio da liderança, né? Nós vamos abrir mão de 2.000 pessoas agora para pegar 200, foi minha recomendação. Ó, pega essas 200 que tem a ver com o seu público, vai para um hotel, vai para algum lugar para você fazer isso aqui crescer e esse pessoal alcançar os demais. Abre mais umas 3 ou 4 igrejas, até com o seu nome, vai lá nos bairros do pessoal. Não sei se vai dar certo, porque eles querem vir aqui, mas faz uma tentativa, mas tira esse peso daqui. Bom, infelizmente eles não ouviram o conselho e eles queriam construir já um mega templo, que aí vai subindo na cabeça uma opção de coisa e tal. E 10 anos depois eles tinham, sei lá, menos de 200, uma dívida tremenda de um compromisso assumido e todo aquele pessoal foi embora porque era oba-oba. Entendeu? Então, os dados, a tecnologia, os aplicativos, eles estão à mão. Né? Sim. Se você usa aquilo ali como referencial para você, você pode evitar uma porção de besteiras, de decisões erradas, você pode conhecer melhor seu público. Algumas pesquisas que a gente faz, por exemplo, durante o processo de consultoria ou de implementação de qualquer projeto na igreja, às vezes a gente descobre assim, a igreja está fazendo isso. Nenhuma dessas coisas atende o que o seu pessoal está dizendo que precisa. Percebe? Você falou um ponto que eu achei muito interessante, desculpa, porque Jesus ele chegava para as pessoas e ele perguntava, né, o que queres que eu te faça? O cara chegava cego para Jesus. Sim. Então, o que queres que eu te faça? Ele queria ouvir da pessoa qual era a dor dela. Porque... Essa pergunta foi uma que me chamou a atenção anos atrás e eu comecei a observar, com exceção de 1 ou 2 milagres na Bíblia, que não aparece essa pergunta, todos os milagres de Jesus têm essa pergunta. O que você quer? O que você precisa? Inclusive para o cego. Sim. Né? Você passa ali, o cara está claro, cego. Né? Jesus já sabia o que ele precisava, ele pergunta. Mas aí eu comecei a observar que a resposta que o cego deu não era a única opção. A gente imagina assim que, eu quero ver, era a única opção. Não. Ele podia pedir, eu quero uma moeda de prata. A dor dele podia ser outra. Eu quero fazer um curso de braille. Eu quero casar com a mulher mais bonita da cidade só para esnobar os caras que enxergam. Exato. Aí a segunda visão dele, que não era a física, é que disse, eu quero ver. Né? Agora, voltando à pergunta original, né, o cuidado, como é que a gente cuida? Para sempre citar um case, uma história, né, real, e acho que a Raquel aqui, minha esposa, falaria muito melhor do que eu nisso, né? Porque na época que a gente fez parte da equipe pastoral lá da Igreja do Morumbi, São Paulo, era uma igreja que em 3 ou 4 anos quase dobrou de tamanho, de 3 para 6 mil pessoas naquela época. Né? O Ari era o cara visionário e ele estava diante do tempo numa opção de coisas. Quando ninguém falava em tecnologia, a gente já estava transmitindo o culto pela internet, acho que foi uma das primeiras do Brasil a fazer isso. A gente chegou nesse ponto. Bom, tá chegando gente de tudo quanto é lá, tá chovendo gente aqui. Como é que a gente cuida? E aí a gente teve que mudar alguns paradigmas. E acho que essa é a dica prática aqui que eu daria, que é um meio ferida, meio pimenta aí também. Né? Como é que a gente imagina processo de integração? A maior parte das igrejas usa essa palavra, né? Integração. Sim. Bom, eu falo para o cara primeiro, você precisa ir para a classe de batismo. Você já perde metade ali. Né? Depois disso, você tem que se batizar e aí você vai para a assembleia ou o que seja. As grandes igrejas hoje já não usam, mas a grande maioria ainda usa isso. Para você se tornar membro da igreja. E a gente partiu de algumas perguntas muito simples. O que essa pessoa precisa e o que a gente quer que ela faça? E quando a gente listou essas duas coisas, a gente viu que eram duas coisas opostas. O que eu quero que ele faça?
vá para a classe de batismo, se batize, assine o estatuto da igreja, vá para a assembleia, comece a ser dizimista. O que esse cara precisa? Relacionamento, ser cuidado, alguém da liderança ali do lado dele, porque numa igreja grande, por exemplo, o cara fica perdido, né? Mas alguém da liderança próximo dele. Enquanto esse cara não estiver sendo discipulado, a gente não larga do pé dele. Se ele tiver enroscos para resolver, não vamos botar ele no processo, vamos ajudar ele a resolver os enroscos. Depois ele precisa estar, se a igreja tem um pequeno grupo, ele precisa estar conectado com um outro grupo de pessoas que vão suprir o cuidado pastoral dele. E todo esse desenho levou mais ou menos a gente definir o seguinte, de não crente que está passando na porta da igreja a um discípulo servo. Como é que eu ajudo esse cara? Aqui ele está totalmente conectado e cuidado. Então eu lembro que a gente demorou anos na época para construir isso. E aí isso implicava em desmontar um monte de coisas que a gente fazia. Então, por exemplo, a gente... É por isso que eu falei que alguns podem ficar escandalizados agora, né? Que a gente acabou com classe de batismo. Não, mas que você vai ensinar as doutrinas, mas esse cara não precisa de doutrina agora, ele precisa entender alguns valores do reino para mudar o caráter dele. Depois você diz as doutrinas. Ao invés de chegar e pedir uma ficha com 30 dados dele, não, é só o nome e o e-mail ou o WhatsApp, se ele quiser. Se não, tem uma tenda da conexão ali, que não tinha nem espaço, é um outro problema das igrejas, a gente tinha lá. Tem uma tenda da conexão que ele pode, inclusive, assistir o culto dali, na TV, se ele não quiser entrar. Aí a gente chama para um café da conexão, uma vez por mês. Se ele veio no café e ele gostou do que ele viu, ele vai para o segundo passo, que é um dia de conexão. Aí a gente já fala um pouco como é que a gente o que a gente acredita e tal. Aí ele diz, tô gostando de vocês. Então você vai, aí tem N opções, né? Você vai para um grupo que se encontra toda semana durante 2 ou 3 meses, só para tirar dúvidas. Você pode perguntar qualquer coisa lá. Eu tenho que assinar alguma coisa? Tem que ser... Não tem que ser membro, não tem que ser nada. Então, o processo é mais longo, mas estou dando alguns exemplos de como você vai levando a pessoa passo a passo e, em alguns momentos, a gente inclui o que a gente quer. Agora chegou a hora de se batizar. Agora chegou a hora de, eventualmente, se tornar membro da igreja. Né? Foi um paradigma que a Igreja de Morumbi quebrou na época, que é desvincula batismo de membresia. Esse cara está seguindo uma ordenança de Jesus. Depois ele pode se tornar membro. A gente tinha X mil pessoas membros, X mil pessoas não membros, mas batizados, e X mil pessoas que estavam no processo. Percebe? Muito legal. Tudo isso faz parte dessa conexão e desse cuidado. O tempo todo o objetivo não vamos criar entraves, mas vamos cuidar dessa pessoa. Elimina a barreira, né? Exatamente. Tá? E aí, num formato bem primitivo, porque isso já tem... 20 anos. Num formato bem primitivo, a gente criou um CRM. Né? A Raquel, na época, era coordenadora disso, ela foi contratada a tempo integral para a igreja. Então era assim, tinha um computador lá, ainda na planilha, aí alguém criou lá o primeiro protótipo da InChurch, né? Um rapaz da igreja que era TI, ele criou um protótipo lá que a gente acompanhava, pessoa por pessoa. Essa aqui está no estágio tal, essa aqui está no estágio tal. Essa aqui agora está totalmente conectada, percebe? Então você está usando tecnologia de um lado, mas de outro lado o objetivo disso é o cuidado. Teve uma vez que perguntaram no podcast, Sidney, é possível cuidar e capacitar pessoas por essas tecnologias aí? Eu virei e falei, é possível cuidar sem essas tecnologias aí? Porque realmente é isso que você falou, né? Como é que você vai saber o estágio, onde está, quem é a família, né, nesse desafio? Mas vamos lá. Bom, uma forma de estender o podcast aqui, em termos de informação, para quem está nos vendo e ouvindo, né, no podcast, é você liberar aí o tesouro da sua inspiração, né? Então, ou seja... 2 livros aí, um eu já vou indicar, que é o Planejamento Estratégico para a Igreja, que tá ali, pega aí. E qual é o outro que você fala é indispensável? Você tem que ler esse mês para você avançar aí com a sua igreja, no cuidado, na capacitação, tá aqui, ó. Essa aqui é a versão anterior, tá? Tem uma nova agora. Tem uma nova. Eu comprei essa nova e eu acho que não. Mas o nome é o mesmo, só muda a capa. Até mais escura, né? Isso, é uma capa escura e tem um palito de fósforo, assim, que é como acender a chama da igreja. Deve agora. estar mais bonito, né? Porque só vai evoluindo, né? Ficou. Então, 2 livros e quem te inspira aí, para poder inspirar também quem tá aí os Boa ouvintes. Pergunta. Bom, um livro que eu indicaria é esse, o Planejamento Estratégico para Igrejas, mas ressaltando que ele não é
técnico, só técnico. Especialmente essa última versão, eu mudei bastante em relação às versões anteriores, trabalhando a questão de processo. Legal. Como é que a gente implementa processo de discipulado, processo de alcance da nova geração, processo de desenvolvimento de líderes e como tudo na igreja vai girar em torno disso. Um segundo livro que eu também refiz e que saiu agora chama Como se tornar um líder servo. Eu venho estudando e apanhando, talvez seria a palavra, né, nos últimos anos, para dizer o seguinte: o alvo da nossa vida deveria ser, para quem está na liderança, de líder para líder servo. Normalmente o pessoal olha o líder servo como um downgrade, né? Eu considero ele um upgrade. Muita gente sabe se é líder, mas você só sabe que você ultrapassou uma determinada linha e se tornou um líder servo quando você entende que tipo de liderança Jesus praticou e ensinou, a da bacia e da toalha. Uhum. E enquanto a gente não praticar essa liderança na igreja, pode ser o pastor de uma grande igreja de 10, 15 ou 20 mil membros, pode ser o de 50 membros. Se o ego falar mais alto, nada vai acontecer. Você não vai exercer aquela liderança servil, para você olhar para aquelas pessoas e dizer: eu quero fazer diferença na vida dela, eu quero ser usado para fazer diferença na vida dela, eu quero gerar transformação nesse lugar, né? E eu falei da de 50 e a grande, de 10 ou 20 mil, porque cada uma tem as suas peculiaridades. Quando vai crescendo muito, pode subir um bichinho na cabeça e você acha: agora eu sou o cara, eu vou ensinar todo mundo a fazer como é que é, porque afinal de contas, né, os números mostram. Não significa nada. Você pode ter 20 mil pessoas e nenhum discípulo, né? Você só tem vamos dizer assim, uma multidão atrás de você. E o de 50 pode achar que ele é tão bom que ele... Não, aqui a gente prega a palavra, a gente prima pela qualidade, que você entra no estágio de manutenção e não olha que Jesus falou: olha, vocês vão fazer muito fruto, mais fruto do que eu, né? E aí você vai para o outro extremo. Pessoas que me inspiram, algumas já partiram, mas continuam inspirando, né? Acho que com certeza, uma delas foi o Ari Veloso, que eu menciono bastante, fui aluno dele, foi o cara que me falou de discipulado pela primeira vez. Depois, anos depois, eu tive o privilégio de trabalhar com ele na CEPAL, como missionário da CEPAL, na equipe da Igreja do Morumbi, amizade, relacionamento, etc. Ele já faleceu alguns anos atrás. Um outro que é assim, um divisor de águas na minha vida, um homem chamado Rick Escobar. Ele era, entre aspas, o meu chefe, diretor da América Latina na CEPAL, mas depois de pouco tempo de relacionamento ele se tornou um mentor. Então, se a gente sentar aqui, nós vamos relembrar algumas coisas e vamos chorar junto, né? A gente fez isso tempos atrás. Então, sabe aquela pessoa assim que influenciou a alma, para mim, para Raquel, para nossa equipe. Um outro que tem a ver com o Summit é o Gary Schreman. O Gary, um alemão, né, trabalhou no mundo corporativo muitos anos e ele foi o cara que ajudou a levar o Summit para o mundo inteiro. Então, nas viagens, no dia a dia, nas videoconferências, ele foi um cara que influenciou muito. Um outro chama-se Greg Gripentrock. Demorei anos para aprender o nome dele. Em línguas, né? Em línguas. Línguas. Ele era vamos dizer, o presidente da CEPAL Global. Foi alguém que eu e a Raquel passamos quase 2 meses lá no basement da casa dele, né? Na época que a gente queria aprender mais sobre expansão global da missão e tudo mais. Aquele cara que era o CEO, mas que tomava café da manhã todo dia e conversava, enfim, né? Enfim, são alguns que eu me lembro. Obviamente, meus pais, né, são um referencial. Eles foram pessoas muito simples. Meu pai foi um eletricista, né, que não passou do 3º ano primário, mas que deixou um legado, um referencial de vida. Minha mãe também. Enfim, isso olhando, né, pessoas mais velhas, pessoas que, né, influenciaram a vida. E acho que uma última pessoa que eu conheci... Sidney de Menezes. Eu conheci, acho que tive 2 ou 3 contatos pessoalmente, mas ele escreveu um livro que foi uma linha divisória em termos do discipulado. É o Henry Blackaby.
Ele escreveu aquele livro chamado Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, que para mim, para toda uma geração, foi um dos primeiros livros no Brasil sobre discipulado. E aí quando a gente conheceu, né, você olha assim, Jesus, ele, o Ted Limp, né, logo embaixo, e nós aqui embaixo, porque era aquela... Né, Dr. Shed também, tive o privilégio de ser aluno do Dr. Shed, né? E depois conviver com ele em algumas situações, então posso contar uma história só, né? De algo que eu aprendi com o Dr. Shed que nunca mais esqueci. Eu já formado, né? Jovem ainda, mas formado, eu vou falar numa conferência junto com o Dr. Shed, que foi meu professor, né? Então eu sou bom mesmo, né? Estou nesse nível, né? Aqui em Angra dos Reis, 43 graus, janeiro, né? Aí chegamos, eu, Dr. Shed, alguém foi buscar, levou a gente pro hotel. Quando eu cheguei na porta do hotel, que eu olhei, eu disse, não vão colocar o Dr. Shed nesse lugar. Lógico que eu, né, tava puxando a brasa para minha sardinha. Porque era um predinho assim de 3 andares, né? Muito simples, tá? Cidade cheia, era tipo uma pousadinha. Quando a gente descobriu que, na verdade, a gente ia ficar no 3º andar, não tinha elevador, era 3 andares de escada. Quando nós chegamos lá, tinha 2 camas, uma mesa, 2 cadeiras e mais nada. Não tinha frigobar, não tinha nem ar-condicionado, nem ventilador. Aí eu falei, como que vocês vão colocar o Dr. Shed num lugar desse? Mas, na verdade, eu queria ficar num lugar melhor, né? Quando eu comecei a falar com o rapaz, o Dr. Shed pôs a mão no meu ombro, disse, irmão, vamos sentar aqui, agradecer a Deus, né? Que bom, a gente tem um quarto, temos 2 camas, temos 2 cadeiras para a gente poder estudar e tal. Eu fui murchando, que eu queria entrar debaixo da cama, né? Então, são pessoas desse tipo que, né, marcam nossas vidas, né? Que bom. Bom, não sei se você percebeu, tem eu e o Pedro aqui, e a gente precisa batizar ainda esse aqui. Eu acho que eu devia chamar ele de sem noção. Porque são perguntas da internet, sabe que a internet complica, né? Então a gente tá no quadro aqui do... Se você quiser rebatizar aí o Sem Noção, você pode colocar nos comentários qual é o nome que a gente deve dar aqui pro Sem Noção. Mas vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui da internet. Vamos ver se sai aqui, vamos lá. O que acha dos pregadores coaches? Falei que era sem noção. Olha, um desastre. Aí vamos fazer uma distinção, né? Eu não estou jogando pedra em ninguém do ponto de vista pessoal. Mas por que eu digo um desastre? Porque acho que nas várias épocas da história, aí assim, entre aspas, né, uma vantagem de já ter vivido um pouco mais. O diabo, ele não é criativo, ele só repete a fórmula. Então a gente tem hoje a época dos pregadores coaching, a gente já teve a época dos pregadores, não é terapeutas, mas nossa, fugiu essa palavra. Teve uma época que tinha uma moda de fazer cursinho de final de semana para ser como se fosse, não é psicoterapeuta, era um outro nome, nem lembro agora. Teve uma outra época atrás que era, sei lá, pregador do dente de ouro. O diabo não é criativo, ele só muda o nome do negócio e vai mudando a moda, vamos chamar assim. Então eu diria que hoje os pregadores coaching, eles até falam da Bíblia, mas se você falar 9 verdades da Bíblia e uma mentira ou coisa neutra que inutilize as demais, né? Não adianta eu dizer para você, olha, a vida em Cristo não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas você pode tudo. Né? O que vai ficar para você? Né? Então, realmente, não atirando pedra nas pessoas, mas na figura do pregador coaching, eu diria que eles são um desastre, eles são um estrago. Mas você acha que é justamente por uma falta de visão que eles buscam, talvez nessas técnicas, aí também não é batendo, porque eu acho que na busca ali de algo para se equipar, talvez se depare com técnicas, né? O que poderia ser o motivador disso? Será que é uma busca por algo novo e esquecer que... Porque a gente vê até um caso, né? Me perguntaram, a gente fez um evento falando sobre
que estão fazendo as igrejas que de fato estão crescendo, né? E teve uma que eu citei que, olha que incrível, está pregando simplesmente Jesus, né, Pedro? Pedi pro Pedro ter um relacionamento maior lá com eles. Uhum. E é isso, simplesmente Jesus. E então eu falo o seguinte, que as pessoas então estão em busca do que muito coach ou pregador coach, né? Tenta colocar que é uma coisa mais como é que fala? Tentando ser mais imediatista ou olhando para um lado material, etc. As pessoas estão atrás disso, né? Mas depois disso, elas estão atrás das palavras de Jesus, né? Então, ou seja, se a gente pular essa etapa, a gente é mais certeiro, né? Tá, eu acho que é interessante fazer uma distinção aí do seguinte: qual é a característica maior do coach? É fazer perguntas. Né? Nenhuma novidade, porque qual era uma das coisas que Jesus mais fazia? Acabou de falar aqui. Acabamos de Fazer uma Perguntas. Né? Mas eram perguntas que mexiam na alma. Né? A pergunta para o jovem rico, por exemplo. Acabou o coaching ali. Né? Foi uma única sessão. Por quê? Ele falou, eu pratico 6 dos 10 mandamentos, mas ele não praticava o principal, ter Deus acima de todas as coisas. Então, quando Jesus pôs o dedo lá, foi uma pergunta só. Né? E eu não estou, obviamente, jogando o bebê com a água do banho toda, né? Ou junto com a água do banho, mas normalmente o que muitos pregadores coaching fazem é fazer algumas perguntas, mas também lançar alguns chavões, né? Que Frases de até efeito. pode ser evangelho puro. Mas dá para eu pegar o evangelho e dá para eu pegar a Bíblia e usar do jeito que eu quiser. Vou usar um exemplo absurdo aqui, tá? Só para ilustrar o que eu quero dizer, né? Um pastor teve uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu as 2 pernas. O que ele vai dizer para ele no hospital? Aí ele chegou lá e leu o Salmo 1, parte A, bem-aventurados que não andam. Parou aí. É uma piadinha, mas é absurdo. Mas você percebe que dá para você usar a Bíblia do jeito que você quiser? Então, quando a gente cria uma teologia só em cima de algumas perguntas e de algumas coisas que interessam e não vou lá na alma, como Jesus foi com o jovem rico e tantos outros, né? Por exemplo, Jesus fez a mesma pergunta para Pedro 3 vezes. Mas cada vez foi uma resposta diferente, até chegar na alma, percebe? Então, esse aspecto do coaching não é novidade, mas a questão é onde que ele leva? Né? Esses dias eu estava em alguma cidade aí, eu vi um outdoor lá de um pregador coaching desse, que era assim... Bom, nem vou falar, que senão o pessoal vai saber quem é. Mas era tipo uma pergunta meio mística, assim, sabe? Então, eu percebo que ao longo dos tempos e tal, a gente vai tendo modas. Por exemplo, teve uma época... Hoje todo mundo é coach. Mas teve uma época que todo mundo era consultor. Né? De tudo. Sim. Né? E outras épocas que eram outras palavras, outras formas. Então, acho que a gente tem que olhar para a palavra e ver, eu estou realmente levando a pessoa num processo de entender o que é transformação de vida? No discipulado, uma das coisas que a gente mais usa é perguntas. Né? A pergunta que eu mais gosto de usar no discipulado é: o que Deus fez na sua semana esses últimos 7 dias? Me converti a 30... Não, mas nesses 7 dias agora, o que Deus fez? Né? Se aperta a pessoa, se leva um confronto, etc. Mas aquilo é que gera transformação e não simplesmente aquela motivação que a semana que vem acaba. Né? Porque o coach ele ganhou uma conotação pejorativa, né? E de fato, na essência, tem muita coisa legal, tem muita técnica bacana, tem muita coisa que a gente usa, tem muita coisa que você vai ver na Bíblia, como a gente falou aqui. Esse copo pode ser usado para bênção. Estou tomando água nele, mas pode ser usado como uma arma. Eu posso quebrar ele na sua cabeça e te matar. Sim. Bom, estamos chegando aqui no final, no encerramento, infelizmente, do Churchcast, nosso primeiro episódio. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu queria te pedir, pastor, que você possa deixar uma frase que sirva de inspiração para todo mundo que está ouvindo a gente. Nossa, vou até tomar um gole d'água aqui. Pois é, que pedido fácil, né? Não tem nada mais difícil para pedir, não, Pedro? Pois é, aqui ao vivo, não é combinado antes, mas vamos lá. Bom, eu diria, se você é pastor ou líder, não importa, busque a visão de Deus que pode ser executada por meio de você nesse tempo. Faça alguns discípulos para te ajudar a executar essa visão e ajude a transformar o mundo. Uau. Isso foi na hora, se pensassem.
Gente, sabe onde vai estar essa frase? Vai estar estampada um e-book que a gente vai te entregar. Então, você está saindo desse podcast aqui, Churchcast, com videocast, que você está nos assistindo aqui, tá vendo como é que eu sou bonito, Pedro também, mais bonito ainda o pastor Josué. Videocast com podcast e áudio, você vai receber então um e-book. Tudo que está sendo falado aqui a gente vai transformar num e-book, inclusive com essa frase aí, depois tem que ver qual vai ser o nome do e-book, né? Talvez já vou botar, já vai pensando no título aí então, para finalizar, né? Título do e-book, né? E você vai receber então um link aí na descrição, você pode baixar gratuitamente e mandar para todos os pastores, líderes, enfim, quem está muito interessado em expandir a igreja sem evasão, expansão sem evasão. Então, é um tema central aqui do podcast da InChurchCast. E que pena, então, tá nos despedindo aqui do pastor José. Eu creio que seja a parte 1, né? Na verdade, a gente já tá na parte 3, porque se for pensar em vários outros conteúdos com o pastor, mas eu creio que é apenas vai ter mais, com certeza aí. Alegria poder José. participar. E Deus abençoe vocês aí na continuação do podcast. Obrigado. Amém, pastor. Obrigado. Quer deixar suas redes sociais? Como é que segue a Invisionar? Isso, o Instagram, @Josué Campanha. Eu fui o primeiro a colocar lá, então não tem mais ninguém. E Envisionar, o site é envisionar.com. Lá tem todas as informações das trilhas, do Summit e todas as outras coisas que a gente faz. Eu tô te chamando de Josué Campanha o podcast Campanha. inteiro. Isso. Você falou campanha. É porque no Instagram é porque não campanha, tinha. né? Infelizmente não deu. Volta tudo. Não, que bom. Gente, Maravilha. até o próximo InChurchCast. Te espero lá.